Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Incentivo à doação de medula óssea é tema de palestra no TCE-MS. Conselheiros da primeira Câmara aplicam mais de R$70 mil em multas a gestores públicos municipais. Conselheiros da segunda Câmara analisam 100 processos. E ainda, Pleno determina que prefeitos e vereadores devolvam mais de R$660 mil em impugnações. Está no ar o TCE na TV. Uma história de superação e que nos faz dar valor a cada segundo de vida que temos. Assim foi a tarde de palestra na Escola Superior de Controle Externo, em que os servidores da Corte de Contas puderam saber um pouco mais como se tornar um doador de medula óssea. Há cerca de pouco mais de um ano, o professor Carlão, como é conhecido carinhosamente por seus amigos, foi diagnosticado com aplasia medular e desde então vem lutando pela vida. A boa notícia é que em menos de um ano ele já encontrou um doador compatível. Não dá para descrever exatamente a sensação. Com certeza é um paralelo muito grande com o renascer. E a forma de agradecer é trabalhando para que isso seja, ou que tenha mais pessoas que tenham o meu caso, ou que passaram pelo que estou passando, ou alguma neoplasia que necessite de transplante, possam ter acesso. Ainda internado no hospital, nós criamos um projeto chamado Projeto Sangue Bom, que já está com todo o trâmite jurídico aprovado, vai se tornar Instituto Sangue Bom. E a forma de agradecer essa graça e de tentar descrever o que eu sinto é continuar com essa campanha para que mais pessoas, mais cidadãos, mais cidadãs possam sentir a graça de renascer. E eu quero que mais pessoas tenham isso. Então a razão da minha vida é o projeto, é o Instituto e vou lutar para que mais pessoas sintam essa graça. Que um pequeno gesto, uma gota de sangue, você vai perceber que você pode salvar uma vida. É um ato tão simples, mas que por falta de informação acaba se tornando assustador para muitas pessoas. Existe um grande mito, realmente, que eu encaro como sendo o principal motivo de afastar as pessoas desse cadastramento de medula óssea. Quando se fala medula, a pessoa geralmente associa com a coluna vertebral, associando ao termo medula espinhal. E, na verdade, a medula óssea é o miolinho dos ossos. É um tecido gelatinoso, tá certo? Que é responsável pela produção dos nossos elementos do sangue. Tanto a sua parte líquida, chamada plasma, como seus elementos figurados, que são as células sanguíneas, o glóbulo vermelho, o glóbulo branco e a plaqueta. Nesse caso, só para que a gente fique claro, a plaqueta é responsável pela coagulação, os glóbulos brancos pela defesa do organismo e, no caso, o glóbulo vermelho pela, vamos dizer, transporte metabólico dos nossos gases respiratórios. Transporta o oxigênio que a gente inspira e coloca para fora o CO2 que nós temos que eliminar no processo. Então a pessoa associa primeiro a agulha, o que geralmente as pessoas já têm uma certa reserva em relação a isso. Em segundo momento, a pessoa associa a agulha tirando uma amostra da sua medula espinhal, o que não acontece. Para o cadastramento de medula, basta apenas 5 ml retirados do seu braço, que deve ser feito no hemocentro regulador aqui, no caso, o nosso Hemosul. E esse cadastro é feito junto ao REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Voluntários do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. O TCE-MS, como forma de ajudar no projeto intitulado como Sangue Bom, disponibilizou uma sala na Escoex, onde, em uma parceria da equipe do Espaço de Saúde da Corte de Contas com o Hemosul, foi montada toda uma estrutura de coleta de sangue para o cadastramento dos servidores como doadores. Tudo se iniciou no caso Betina, do nosso colega Hélio, e até então eu não sabia como que funcionava. Então a gente teve uma palestra, e explicou que é simples, que qualquer pessoa pode estar fazendo esse cadastro e que é rápido, e que depois, se for compatível também, é bem simples. Então isso foi o que me levou a tentar salvar novas vidas. Durante a sessão da primeira Câmara, realizada no dia 20 de setembro, os conselheiros analisaram um total de 117 processos e ainda aplicaram multas aos gestores públicos, que somaram um total de mais de R$67 mil.
A sessão foi presidida pelo conselheiro Gerson Domingos e composta pelos conselheiros José Ricardo Cabral e Ronaldo Chadid. 30. Esse foi o total de processos analisados pelo conselheiro José Ricardo. No contrato celebrado entre o município de Taquarussu e a empresa Fernandes e Barbosa Advogados Associados, o conselheiro votou pela irregularidade da licitação e também votou pela irregularidade da execução financeira da contratação. Processo 24.675/2012, contrato número 23/2012 do município de Taquarussu, titular a senhora Verônica Ferreira Lima, ex-prefeita municipal. Declaro as irregularidades da licitação realizada por meio do convite número 1 de 2013, do contrato administrativo, considerando que o objeto da licitação e do contrato compreendem atividade fim da Prefeitura Municipal e, portanto, deveriam ser realizados por servidores do quadro de pessoal daquele ente público e da execução financeira da contratação, em razão da falta de apresentação dos documentos relativos ao recolhimento em favor dos entes beneficiários dos valores das retenções. Aplico multa à titular acima nominada, valores equivalentes e pelos seguintes fatos: 250 UFERMES pela infração decorrente da irregularidade da licitação e do contrato e 50 UFERMES pela infração decorrente da irregularidade da execução financeira e também 23 UFERMES pela infração decorrente da remessa intempestiva ao tribunal a cópia do contrato. O conselheiro Gerson Domingos considerou irregular o procedimento licitatório firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Coxim e a empresa Lotus Indústria e Comércio Limitada. O processo número 8.872/2014 refere-se ao pregão presencial de número 13/2013, formalização do contrato número 258/2013 e do seu termo aditivo e a sua execução financeira, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Coxim e a empresa Lotus Indústria e Comércio Limitada, tendo como objeto a aquisição, montagem e instalação do arco cirúrgico, titular Rogério Márcio Alves Souto. Voto pela regularidade do procedimento licitatório, formalização do contrato e do termo aditivo, pela irregularidade da execução financeira, pela aplicação de multa de 180 UFERMES ao titular. Na sessão da segunda Câmara, os conselheiros analisaram um total de 100 processos entre regulares e irregulares, determinando a devolução de mais de R$8 mil aos cofres públicos do município de Cacilândia. A conselheira Marisa Serrano analisou 30 processos entre regulares e irregulares, votando pela irregularidade da execução financeira do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cacilândia e a pessoa de Luiz Antônio Leonel, cujo objeto é a confecção de próteses dentárias para pacientes atendidos pela Rede Municipal de Saúde Pública. 76.723/2011 da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, contrato administrativo 109/2011 para a confecção de próteses dentárias para pacientes da Rede Municipal de Saúde Pública. Acompanhando o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas, voto sentido por declarar irregular a execução financeira do contrato, impugnar, com fins de ressarcimento de dano ao erário, o valor de R$ 8.550,51, cuja despesa foi realizada sem comprovante de prestação de serviço, e aplicar multa regimental no valor de 50 UFERMES ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Já o conselheiro Osmar Jerônimo relatou 40 processos, considerando irregular o contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas de Campo Grande e a empresa Enerpave Limitada. O processo de número 4.070 de 2007, da Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas de Campo Grande, responsável, senhor João Antônio Demarco, objeto é prestação de serviço de tapa-buraco. Acolho a análise da Inspetoria de Engenharia e parcialmente o parecer do Ministerial e voto no seguinte sentido: declarar ilegal e irregular do 6º ao 9º termos aditivos ao presente contrato. Declarar legal e regular a execução financeira contratual, aplicar multa ao senhor João Antônio Demarco, o valor de 200 UFERMES. O conselheiro Irã Coelho das Neves analisou 30 processos, todos considerados regulares.
Durante a sessão do Pleno do dia 21 de setembro, os conselheiros julgaram um total de 41 processos referentes a prestações de contas, recursos ordinários e resultados de auditorias realizadas. Os conselheiros determinaram ainda que ex-vereadores e gestores dos municípios de Água Clara, Selvíria, Três Lagoas, Amambai e Santa Rita do Pardo devolvam aos cofres públicos de seus respectivos municípios o valor de mais de R$660 mil. O conselheiro Irã Coelho das Neves votou pela regularidade e irregularidade de 15 processos, aplicou multas e determinou a devolução de mais de R$1.000 aos cofres públicos do município de Água Clara. Processo número 745 de 2014, que trata do relatório de inspeção ordinária número 22 de 2013, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Água Clara, tendo como período base os meses de janeiro a dezembro de 2013, e como interessados os senhores Silas José da Silva, João Batista Nascimento Santos e Marcela Ribeiro Lopes, o voto é pela irregularidade e legalidade dos procedimentos inspecionados, especificamente no que se refere ao pagamento de multa de trânsito, sem o devido desconto do funcionário, através da folha de pagamento, e a realização de despesas fragmentadas para fugir à licitação, e pela impugnação do valor de R$ 1.064,06 sob a responsabilidade do senhor João Batista Nascimento Santos e da senhora Marcela Ribeiro Lopes, por representar as despesas efetuadas em desconformidade com as disposições constitucionais e legais aplicáveis à espécie e pela aplicação de multa individualizada nos seguintes patamares: 50 UFEM ao senhor João Batista Nascimento Santos e Marcela Ribeiro Lemos, pela prática de atos de gestão em descompasso com a legislação vigente, e 30 UFEMs ao senhor Silas José da Silva, pela omissão do dever de ofício de desatender solicitação de esclarecimentos e justificativas sobre atos administrativos e fatos contábeis de sua responsabilidade, e, finalmente, pela determinação atual responsável pelo órgão em tela para que tome medidas pertinentes no sentido de implementar controle e manutenção de peças e de entrada e saída de veículos, demonstrando, assim, a operacionalização dos recursos públicos em eficiência e eficácia, bem como observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública. A conselheira Marisa Serrano analisou um total de 15 processos, sendo que em 4 destes, a conselheira determinou a devolução de impugnações aos cofres públicos dos municípios de Selvíria, Três Lagoas, Amambai e Santa Rita do Pardo. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes: 120.006 de 2012 da Câmara Municipal de Três Lagoas, responsável Fernando Milan Amici, é uma auditoria 110 de 2012. Eu acompanho em parte tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, decorrente das seguintes impropriedades: ausência de licitação, diárias aos vereadores com objetivos estranhos ao legislativo, como atividades partidárias e outros, adiantamento de salário e pagamento de sessões extraordinárias, pela aplicação de multa regimental ao ex-presidente da Câmara, no valor correspondente a 125 UFERMs, pela impugnação do valor de R$ 24.804,26, atribuindo ao ex-presidente da Câmara a responsabilidade pela devolução do valor impugnado aos cofres públicos, acrescidos encargos legais, sendo R$ 13.658,57 referente às diárias para participação em eventos com objetivos estranhos ao legislativo e R$ 11.145,69 referentes às sessões extraordinárias. E quarto, pela recomendação para que o atual ordenador de despesa adote providências no sentido de aprimorar o sistema de controle de áreas, exigindo dos servidores designados para as viagens a apresentação dos comprovantes de despesa, certificado de curso, seminários, encontros, declaração de autoridades visitadas e outros documentos que comprovem a efetiva realização da viagem e da despesa, bem como o interesse público envolvido. Processo 17.064/2013 da Câmara Municipal de Amambai, responsável Roberto Rojo Rodrigues, é uma auditoria número 16 de 2012, em que eu acompanho, em parte, tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, decorrente das seguintes impropriedades: pagamento irregular de sessões extraordinárias, pagamento de verba indenizatória sem devida regulamentação e prestação de contas, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas do período inspecionado, valor correspondente a 100 UFERMs,
pela impugnação do valor de R$ 299.714,08, atribuindo ao ex-presidente da Câmara a responsabilidade pela devolução do valor impugnado aos cofres públicos, acrescidos em cargos legais. R$ 8.359,20 referentes a sessões extraordinárias e R$ 291.354,88 referente às verbas indenizatórias. Processo 117.011 de 2012, do Fundeb de Santa Rita do Pardo, responsável Dirce Alice Moreno, auditoria número 63 de 2012. Eu acompanho em parte tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrendo das seguintes inconsistências: pagamento do segundo período para professores sem formalização, ausência de selos de vistoria do DETRAN-MS nos veículos de transporte escolar e gasto excessivo com combustível do transporte escolar, e pela aplicação de multa ao ordenador de despesa durante o período inspecionado no valor de 100 UFERMs por infração à norma legal, e pela impugnação do valor de R$ 330.998,91 referente aos gastos excessivos e injustificados com combustível do transporte escolar, atribuindo tal responsabilidade à senhora Dirce Alice Moreno, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres públicos monetariamente corrigida, e pela recomendação para que atual e futuros gestores do órgão adotem providências no sentido de criar mecanismos de eficiência no controle de gasto de combustível, mediante a implantação de sistema de gestão da frota, relatórios e planilhas de consumo, etc. Já o conselheiro Ronaldo Chadid coube fazer a análise de 5 processos entre regulares e irregulares. No processo referente à prestação de contas de gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, relativa ao exercício financeiro de 2012, o conselheiro votou pela irregularidade das contas apresentadas através do Balanço Geral de 2012. Processo 6.347 de 2013. Trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, Aquidauana Prev, referente ao exercício financeiro 2012, responsabilidade da então diretora-presidente, senhora Elizabeth Ortiz do Espírito Santo. Acolho os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas irregulares, em virtude da ocorrência de inconsistência contábil referente à infringência aos artigos 100 a 105 da Lei 4.320/64. Pela aplicação de multa à ordenadora de despesas acima nominada em valor correspondente a 200 UFERMs. Pela recomendação para que os responsáveis adotem as providências necessárias a evitar que irregularidades contábeis e patrimoniais voltem a ocorrer. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.